amigos e amigas, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para mais vídeo e hoje eu vim fazer mais devocional. E hoje o devocional é A Prisão. E também o segundo título é Interpretando Sonhos na Prisão. Como assim, Isabela? A gente vai entender com essa mensagem, mas antes já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você é novo, ativa o sininho das notificações e não esquece que essa semana a gente tá falando sobre a história de José, tá bom? E para começar, a gente vai falar sobre a prisão, tá bom? A prisão. Vamos começar lendo nossa Bíblia em Gênesis 39, 1, 23. Para você que não viu o devocional de mais cedo, é muito bom, muito importante que você vê, porque lá vai estar falando um pouquinho mais sobre a história de José, vai estar falando sobre os sonhos de José, vai estar falando sobre um dia muito triste na vida de Jacó, tá bom? Uma coisa que aconteceu com José, tá bom? E é muito importante que você vê aquele devocional do vídeo passado, tá? Eu vou esperar vocês abrirem na sua Bíblia enquanto eu vou beber uma aguinha. Vamos lá, pessoal. Diz assim, ó, nesse versículo. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs com seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: "Venha, vamos para a cama." Aí ele se recusou, dizendo assim: "Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nesta casa eu não tanto quanto ele. Eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é a mulher dele. Sendo assim, como poderia fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus, né? Como que ele poderia fazer isso?" Todo dia ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: "Venha, vamos para a cama." Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou o empregado da casa e disse: "Veja só este hebreu que seu marido trouxe para casa, que o meu marido, não é que seu, que o meu marido trouxe para casa, está me insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto." Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história. Assim, esse escravo hebreu que você trouxe para casa, entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito o seu escravo me tratou. Então aqui ela estava mentindo, né? Ela estava enganando seu próprio marido. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva
Ele agarrou José e pôs na cadeia, onde ficam os presos do rei. E José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e os abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos. E era ele que mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Pessoal, uma coisa que eu percebo nesse versículo é que que o carcereiro, ele tipo assim, ele mesmo ele sendo, eu nunca vi isso, Isabela, eu nunca vi isso, tipo, um carcereiro pedir para uma pessoa da cadeia cuidar da cadeia. Se ela for fazer um mal, mas aquele carcereiro já confiava em José, certo? Já conhecia José, né? Via que José era uma pessoa boa. E uma coisa bem interessante que eu vi na Bíblia, na história de José, é que tudo que menciona na Bíblia fala assim. Pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Então o Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia. Isso eu achei muito interessante, essa parte do versículo, porque toda hora repete isso, é muito interessante, né? A prisão. O devocional de hoje vocês já conseguiram entender, né? José foi levado para o Egito e vendido pelos ismaelitas e Potifar, capitão da guarda do palácio. Ele era um ótimo servo e Deus o abençoava. A esposa de Potifar se interessou por ele, mas José sabia que isso era errado, pois ela era casada. Ele permaneceu fiel a seu propósito. Um dia ela se aproximou para agarrá-lo e ele falou: Escute, o meu patrão não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é a esposa dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Como ele poderia fazer isso? Mesmo assim, ela insistia. Um dia José estava fazendo seu trabalho, ela o agarrou pela sua capa e insistiu em ficar com ele. Ele fugiu, mas largou sua capa nas mãos dela. Então ela guardou e disse a seu marido que José tentou abusá-la. Potifar, enfurecido, o mandou para a prisão. Mas Potifar não sabia a verdade que tinha acontecido. Mas eu acho que isso seria uma coisa assim... Eu também não ia saber se uma pessoa... vamos dizer, o marido de alguém, a esposa fala alguma coisa pro marido, ela não vai acreditar em uma pessoa, mas ela vai acreditar na esposa. Sim, certo? Então, ele acreditou no que a esposa falou, mas o que a esposa falou era errado. Ele não tentou agarrar ela, não tentou fazer nenhum mal com ela. Foi isso, ela tentou, não ele, tá? Então, vamos agora ler na nossa Bíblia, em Gênesis 39, 23. Que diz até aquela frase que eu falei que repete muitas vezes na Bíblia, na história de José, que eu gostei bastante, que é: o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Tá bom? Então vamos agora continuar essa mensagem falando: interpretando sonhos na prisão. Vamos ler em Gênesis 40, 1, 23. Passando algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os dois e mandou que fosse posto na cadeira que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Pessoal, uma coisa interessante o copeiro era uma coisa interessante. Assim, agora acho que não existe isso, né, copeiro? Mas antes, copeiro era uma pessoa que servia vinho para o rei e ele tinha que experimentar antes de dar pro rei, tipo, para ver se não estava envenenado. Imagina, se o vinho tivesse envenenado, ele morria. Entendeu? Ele morria e acabou. E então isso era uma coisa assim muito... né? Mas vamos lá. Eles ficaram muito tempo ali e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles.
Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um, e cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados, então perguntou: Por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Eles responderam: Cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos contem o que os sonharam. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho e lhe disse: Sonhei que na minha frente havia uma pareira que tinha 3 galos. Assim que as folhas saíam, pareciam as flores. Viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei e espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. José disse: A explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Então, os 3 galhos que estavam no sonho dele representavam 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servir de vinho ao rei, como fazia antes. Então, ele vai fazer a mesma coisa. Então, vai se embora. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim. Por favor, tenha a bondade de falar o meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. Mesmo aqui no Egito, não fiz nada para vir parar na cadeia. Quando o chefe dos pradeiros viu que a explicação era boa, disse: Eu também tive um sonho. Sonho que estava encarregado na cabeça de 3 cestos de pão. Então, que na cabeça dele tinha 3 cestos de pão. 3 cestos de pão, imagina. 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comida assadas que os padeiros faziam para o rei. E as aves vinham comer dessa comida. Imagina, esse sonho. O que dá para imaginar que vai acontecer? Uma coisa ruim, uma coisa boa? O que dá para imaginar? O que vocês imaginam? Então, agora José vai explicar, ó. Ele explicou assim. José explicou assim, o seu sonho quer dizer isto. Os 3 cestos são 3 dias, tá? Os 3 cestos representam 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, o rei comemorou seu aniversário oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e deu a ordem para que viesse ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir o vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José. Esqueceu dele completamente. Então, vocês conseguem ver. A parte que eu queria mais pegar dessa mensagem é: José interpreta sonhos. E o sonho de um não foi muito legal. Comer a sua carne. Ai, gente, quando falam esse sonho, é muito ruim. A pessoa comer carne, comer os animais, comer a carne dele. Meu, esse sonho é muito ruim, pessoal, né? E o outro já é um pouco bom. Sim, ele pode morrer quando for experimentar o vinho. Mas já é um pouco bom que ele vai sair da cadeia, né? Interpretando sonhos na prisão. Quando José estava na prisão no Egito, ele ficou encarregado de cuidar de 2 presos. Um era o copeiro do rei e o outro era o padeiro. O rei foi fingido por eles e o mandou para lá. E estava furioso com eles. Certa noite, ali na cadeia, cada um teve um sonho. Quando José veio vê-los pela manhã, eles estavam preocupados e ele perguntou o que aconteceu. E eles responderam que sonharam, mas não sabiam explicar o sonho. José disse que Deus quem dá a capacidade de explicar os sonhos. É verdade. Às vezes, o que José tinha era um dom que Deus dava, porque Deus capacitava José, certo? Todos nós podemos explicar o sonho das pessoas, mas Deus tem que dar essa capacidade para você, tá bom?
E depois que cada um contou o seu sonho que teve, José o explicou. 3 dias depois, o rei comemorou seu aniversário e ofereceu um banquete e chamou todos os funcionários. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. Exatamente tudo que José tinha dito. E no versículo Gênesis 48 diz assim: é Deus quem dá a gente de capacidade de explicar os sonhos. É Deus que dá. Não é o ser humano, tá? É Deus. Tá bom, pessoal? Então, gente, foi esse o devocional de hoje. Tomara que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muitos likes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. E hoje, pessoal, não vai ter atividade, tá bom? Mas ou no vídeo passado teve. Então, depois dá uma passadinha lá, tá bom? Vamos orar, pessoal? Meu Deus, meu Pai, Senhor, perdoa o nosso pecado. Obrigado por esse dia, obrigado por essa mensagem, Senhor. Senhor, nos dá um dom, Senhor, nos dá, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Pessoal, foi esse devocional. Tomara que vocês tenham gostado. Espero vocês no meu próximo vídeo. Tchau, tchau. E até amanhã. Tchau.